Pessoal, já tá na hora, ó, de aprender a pintar. Vamos lá? Perder esse medo, ó. Ó aqui, ó, o coelho, mano. Tá na hora de aprender a pintar, velho. Tá com medo? Vem cá, mano. Deixa eu te dar um abraço. Tá de boa, tá? Tá de boa. Vamos lá, vamos lá. Porque hoje, rapaziada, eu vou, pelo menos, compartilhar um pouquinho do meu processo de pintura com vocês, tá bom? Pessoal, só para avisar que agora a nossa aba de comunidade está aberta e você pode fazer o seu post lá, tá bom? Pode pedir dúvida e também postar suas paleoarts pra galera dar feedback, tá bom? E pra gente compartilhar, então, a nossa arte e crescer essa comunidade tão boa de paleoarte que a gente tá construindo, beleza? E não esquece de ir lá no canal de games também, que já tá rolando uns vídeos massa, tá bom? Valeu! Então, esse vídeo vai ser basicamente um como eu pinto dinossauros, né? Mas eu vou tentar mostrar pra vocês como que é o meu processo de pintura, o que eu penso antes de começar a pintar, antes de fazer uma obra final. Vou mostrar também como que eu estudo essas minhas referências e como que eu entendo cor, como que eu entendo contraste, tá bom? Tudo isso em cima de um dinossauro, que nesse caso então vai ser com o Ceratosaurus, que eu já fiz um desenho dele aqui e a referência que eu escolhi é esse sapo. Por que não, né? Os sapos são bem coloridos, tem tonalidades diferentes que dá pra gente estudar bastante, né? Por exemplo, essas transições, né, de cor que ele tem, pô, do branco já vai para um marrom quase escuro, tem essas manchas pretas, tem uma variação ali de verde ali nas pernas, né? Então, assim, sapos são bem coloridos, répteis são bem coloridos, enfim, as aves, todas elas são boas referências. E aqui eu já vou fazer um porém, né? Quando a gente fala de paleoarte, por que eu escolhi esse sapo? No caso desse vídeo, para ser didático comigo ensinando a pintura e tal, mas aqui eu vou abrir um parênteses, né? No caso da paleoarte, você tem que ver não só o que atende o seu gosto, claro, porque a obra é sua, você é o paleoartista, mas também o que faz sentido naquilo que você quer retratar. Dê uma pensada melhor nos animais que você quer buscar referência para pintar o seu ser pré-histórico, tá bom? Então, por exemplo, se o seu animal vive no deserto, sabe, numa região mais árida, é um pouco difícil você pegar referências, sei lá, de peixes que vivem em recifes de corais e são extremamente coloridos para pintar um réptil que vivia ali na terra, tá ligado? Num desertão assim. Então, tenta ver que tipo de nicho o seu animal, o seu ser pré-histórico aí, ele ocupava, né? E como era o ambiente, tenta estudar o paleoambiente, né, do seu animal e comparar com seres que têm não só nichos parecidos, mas também viviam em ambientes parecidos, tá bom? No caso, eu peguei um sapo que, né, vive aí no meio próximo das águas e aí eu vou pintar ele com um ceratossauro. Não faz muito sentido, realmente. Mas aqui, como eu só vou mostrar um exercício de pintura, eu achei interessante imaginar o Ceratosaurus então com essa coloração, tá? Mas enfim, é só para ser didático mesmo, ok? Parênteses feito, eu escolhi um sapo mesmo para pintar o Ceratosaurus e tanto faz. E a primeira coisa aqui que eu vou pontuar é, eu fiz o desenho do Ceratosaurus e eu segui referência, óbvio, né? Não fiz isso de cabeça, não recomendo que vocês façam. Peguem referências do esqueleto do Ceratosaurus, tem esqueletos de museus, mas eu recomendo vocês buscarem versões de Skeletals. Escreve Ceratosaurus Skeletal no Google, por exemplo, você vai achar esses desenhos esquemáticos que representam o esqueleto, né? Não são aqueles esqueletos de museu. Enfim, eu peguei essas referências aí, tá? Que vocês vão estar vendo aí na tela. Enfim, todo o meu processo artístico é com base em referência, eu não tiro nada da minha cabeça não, tá? Mas agora, desenho feito, eu crio uma nova camada aqui e eu coloco a camada do desenho do Ceratosaurus aqui para cima e eu deixo ela geralmente no modo Multiply e abaixo a opacidade. 21%, tá bom? Eu vou começar então a estudar um pouco essa coloração do meu sapinho, né, que eu escolhi. Pessoal, antes de eu começar o vídeo, eu preciso falar algumas coisas importantes para vocês entenderem, né? Porque eu falo muitas palavras específicas da ilustração e talvez alguns não entendam, né? Então vamos lá. Eu tenho aqui a minha tabela de cores, tá vendo? E nela eu posso escolher absolutamente qualquer cor do mundo.
qualquer cor do mundo, eu posso escolher aqui, ó. Isso aqui que eu estou alternando, ó, isso aqui que eu estou variando, é a matiz. É isso aqui que a gente chama de matiz. Matiz, eu estou na matiz vermelha, agora estou na matiz laranja, estou na matiz amarela, matiz do verde, né? Verde mais esverdeado, enfim. Isso aqui que eu estou alternando, ó, são os valores. Valores, ó. Valores seria o preto, cinza médio, cinza escuro, cinza médio, cinza claro, branco, entendeu? Valores, valores. E aqui que eu estou alternando, ó, seria então dessaturação e saturação de uma cor, né? Saturação, quão forte é essa cor. Tá vendo então que esse laranja é muito mais forte do que esse laranja, muito mais forte do que esse, que é muito mais forte que esse. S de saturação. Aí aqui, valores, esses são os valores. E aqui, vou colocar cada corzinha aqui, ó. Olha só que legal. Que dica boa, valiosa do Heitoresco. E aqui, matiz. Tá bom? Então, se você quiser, você pode vir aqui com essa ferramenta de selecionar cores, ó, e ir selecionando várias coresinhas aqui ao redor, tá bom? E aí a gente vai aos poucos fazendo pequenas variações tonais aqui, ó. Ó, essa aqui é do topo. Agora as variações tonais aqui no cantinho, aqui na parte de baixo, ó. Tá vendo que são pequenos tonzinhos ali que minuciosamente eles são diferentes, mas isso faz uma diferença tão grande. Olha só a diferença de tom, né? Isso eu tô só separando, ó, essa parte aqui da barriga, por exemplo, ela já é mais amarelada. São sempre tons bem clarinhos, vocês podem até ver aqui, ó, na minha tabela de cores, que esses tons, eles variam bem pouco, bem pouco. E, principalmente, ó, eles vão mudando de matiz. Então, qual que é o ponto? Você pode, né, fazer igual eu tô fazendo aqui e ficar selecionando. Seleciona, pegando as variações de cores que estão na sua referência. É uma boa forma? É. Mas eu recomendo que você tente fazer isso de cabeça, né? Observando. Agora sim, de cabeça assim, sem copiar. Observa. Eu vou tentar colocar aqui, ó. Ó, essa é a minha cor base da parte de cima. E agora eu vou fazer pequenas variações aqui, ó, alterando a matiz. E eu vou movendo bem pouquinho, bem de leve, essas minhas cores, de forma que eu tenha uma boa variação de cores para o topo, né, para o dorso do meu animal, mas que eu não altere também os valores dessas cores. Então, por exemplo, eu sempre, em toda ilustração que eu faço, eu venho aqui, crio uma camada toda branca, ó, toda branca, e eu coloco ela no modo Color. Por quê? Para ficar em preto e branco, para eu checar os valores. O que são os valores? Eu vou falar da forma mais boba possível, tá bom? Mas basicamente, ó, valores é essa questão de quão claro, quão escuro é aquela cor que você escolheu, tá bom? Ó, então olha os valores alterando aqui, ó, para um quase branco, aí vai em escala de cinza, aí chega no preto, né? E é assim que a gente faz contraste na ilustração, né? Enfim, então o que eu vim trazer aqui, que eu quero mostrar para vocês é que, tá vendo que todos esses valores aqui, ó, todos esses valores, eles são parecidos entre si, eles não alteram muito, ó, não tem de repente um valor super escuro ou um valor super claro aqui no meio. Eles são quase todos do mesmo tom, digamos assim. Eles são quase do mesmo valor, não é do mesmo tom, é do mesmo valor, né? Eles são, entre aspas, pequenas variaçõezinhas que quando a gente vê em preto e branco, são pequenas variações de cinza. Não é tipo um cinza, um branco e um preto. São pequenas variações de cinza. Mas quando a gente tira o modo Color, olha só o quão colorido é, né? Vamos só ver a diferença, por exemplo, ó, vamos fingir que essa aqui é a minha cor base. E agora eu vou alterar aqui, ó, pequenos valores de tons, só que eu não vou alterar a matiz, ó. Ao invés de eu ficar indo levemente para cima e para baixo, eu vou manter a mesma matiz e vou só ficar atualizando, ó. Só ficar alternando, né, essas cores. Olha a diferença de vivacidade, digamos assim, a diferença de cor mesmo que tem entre esses dois. Esse aqui, ó, ele é bem mais interessante, né? Esses valores aqui são muito mais interessantes.
essa é a importância, então, da gente variar, então, a nossa matiz, mas pegando cores similares à nossa cor base. Então, ó, já fiz aqui para as costas do sapinho, e agora, ó, vou pegar uma cor aqui, pegando cores bem próximas da minha cor base aqui. Eu posso ir pro laranja também, posso ir até pro azul, mas, tipo, eu não vou botar um azul aqui, ó. Olha a diferença, né? Olha como que agora não são mais variações, isso realmente alterou não só a cor, mas também a escala de cinza também aqui tá gritante, não? Então são cores bem próximas mesmo. Tudo isso são as cores, então, debaixo desse sapinho. Agora aqui na região da barriga, ó, a gente pode fazer a mesma coisa. Vocês estão entendendo esse exercício que eu faço de separar as cores só pra gente dar uma leve variada? Para deixar o desenho mais interessante. Enfim, eu fiz esse pequeno estudo, vou deixar ele aqui do lado, e agora vamos tentar aplicar essas cores do sapo no nosso ceratossauro. Vamos lá. Primeiro aqui no rosto, eu vou escolher um tom base, né? Geralmente eu sempre começo com uma cor não muito saturada, nem muito desaturada. Eu escolho mais ou menos um tom aqui, ó, no meio da tabela de cores, que também não seja muito claro nem muito escuro. Vamos pegar um tom base, então, para fazer o dorso desse ceratossauro, ó. E aí eu vou pintando, cara. Ó, vou selecionando as cores, vou variando aqui. E basicamente, esse é o meu processo de ficar variando cores. Eu alterno a matiz e escolho uma cor próxima. É um pouco chato? No início mas depois fica tão automático, sabe? Então eu acho que eu vou variar as cores desse cerato. Bem aqui, ó, vou ficar entre o amarelo e o vermelho. Eu sei que a base tonal, ela tá na matiz laranja aqui no centro, ó. Eu não vou muito longe pro azul, porque aí acaba, tá vendo? Distanciando um pouco, né, das cores ao redor. Mas aí eu posso vir pegando cores mais desaturadas, indo pro amarelo também pegando cores desaturadas, e aí a gente vai brincando, tá bom? Vou tentar aumentar o pincel aqui, ó. E ao mesmo tempo que eu tô trazendo essas cores mais para as costas e para a cauda aqui do animal, também tô alterando, ó, alterando as cores da minha tabela aqui, variando a matiz, sempre variando a matiz. Eu vou repetir isso para entrar na cabeça de vocês mesmo. Ó, já tá interessante, eu sei que tá bem bagunçada, mas vamos agora colocar as cores que a gente decidiu na parte de baixo, né, na barriga do sapo e na mandíbula dele, que são cores mais clarinhas, né? Então, olha, eu já escolhi a minha corzinha base e agora eu vou variar ela também, ó. E repare que meu desenho não tem sombra nem nada, ele tá só várias cores diferentes. Enfim, esse é o meu processo, tá, pessoal? O meu processo. Aí vocês veem o que faz mais sentido para vocês, o que vocês podem aproveitar desse vídeo para aplicar no seu desenho também. Essa é só a minha forma de pintar, tá? Isso não é uma regra que todo mundo tem que seguir agora, é assim que se pinta, não. Ó, eu quero inclusive fazer essa parte, esse papado aqui, né, que eu dei pro Ceratosaurus. Quero fazer ele um pouco mais amarelado aqui, ó. E aí agora eu volto para as minhas cores base aqui, né? É bem inofensivo pintar, né? Eu tô só jogando um monte de cores aqui que eu estou selecionando. Ó, essa parte da barriga eu sei que é mais amarelada, então vou arrastar aqui pro amarelo, ó. E vou escolher um tom mais amarelado aqui para essa barriga. E algo que me pareça mais próximo dessa imagem do sapo. Só que chega um momento aqui na perna que ele vai para um tom mais verde, tá vendo? E aí eu vou começar então a jogar tons de verde aqui também, de acordo com o que eu acho, né? Por exemplo, olha só, esse tom de verde aqui, ele é um amarelo ainda, tá vendo que ele é amarelo? Mas aqui no desenho, ele parece verde, por conta desse contraste, né, com os tons avermelhados, né, que o sapo tem. Então você não vai jogar um verde aqui, ó, vai distanciar muito, tá vendo? Olha a diferença que dá jogar um verde mesmo aqui. Então, esse aspecto verde que tá dando, na verdade é só um amarelo, que em contato com as outras cores aqui ao redor, ó, inclusive isso pra mim já tá até verde demais. Mas em contraste com as outras cores ao redor, que são esses vermelhos aqui do dorso do dinossauro, parece que é verde.
né? E brincar com cores é isso. Enfim, isso aqui eu tô só fazendo as cores básicas. E aí, chega um momento também que se você quiser, você pode só selecionar as cores que você já jogou aqui, ó, para ter as variações, né, que você busca também, né? Porque, pô, o desenho já tá bastante colorido no geral, né? Então dá para jogar as cores que já tem aqui pra gente fazer as próprias variações tonais aqui. Então vocês estão vendo que por mais que o meu ceratossauro eu decidi que ele é escuro em cima, em tons de vermelho e laranja, e branco embaixo, basicamente. Mas não é só marrom e branco, sabe? São várias cores, dá para variar bastante. Isso que a gente ainda vai jogar, por exemplo, esses valores pretos aqui, né, no rosto, ó, a gente vai vir jogando aqui. Aí o sapo, por exemplo, ele tem uma parte no rosto dele, ó, que é bem alaranjado. Então já vou pegar um laranja mais saturado aqui, ó, e vou colocar aqui, ó, nessa região onde eu tô vendo que é mais saturado. Mais ainda, ó, mais saturado ainda. Aí eu vou alternando entre variações desse laranja saturado. Vou abaixando um pouquinho a matiz aqui e volta a escurecer algumas partes. Tá vendo? E assim a gente vai pintando e vai surgindo coisas. Pelo menos essa é a forma, né? Eu não tô falando que é fácil, né? Não é fácil aprender isso. Eu venho estudando em pintura digital há muito tempo. Não vai fazer 10 anos ainda não. Mas eu estudo desde 2018. E assim, o que eu tenho para ensinar é a minha forma de entender como as cores funcionam. Eu não pinto usando camadas, tá vendo? Eu tô em uma camada no modo normal. Eu não uso multiply. Eu uso multiply no desenho, mas não na pintura. A não ser que eu queira realmente, eu quero escurecer a cabeça do cerato. Aí eu vou no multiply, escolho aqui uma cor mais clarinha, né? O multiply ele escurece, né? Agora se você escolher um tom aqui bem em cima, ó, ele escurece menos do que se você escolher uma cor mais aqui embaixo. Tá vendo? Ele escurece. Então pronto, ó, se eu quiser eu uso o multiply aqui para escurecer algumas coisas. Eu uso sobrepor aqui, ó. Eu quero, sei lá, tornar esse laranja mais saturado um pouco. Eu vou bem em algumas partezinhas, alternar a opacidade. Enfim, a minha pintura é bagunçada, né? Não sei se eu tô sendo muito didático. Mas vamos lá, né? Vamos lá. Continuando aqui a minha saga de pintar essa porcaria de dinossauro. Ó, esses braços. Os braços aqui do sapinho, ó, eles começam a distanciar de uma cor laranja e ele vai meio para um amarelado, ó. Tá vendo? Mais ou menos essa cor aqui, ó, começa a ficar mais amarelado. E aí se mantém nessa cor, né? Mas tá vendo que é diferente? A cor das costas que é quase um vermelho, né? Que é quase um laranja, mas chega nas mãos e nos pés aqui, ó, começa a ficar meio amarelado. Eu não vou detalhar essa pintura muito, tá? Só vou pintar o básico dela. Mas olha, a gente já tá tendo uma forma aqui, né? Essa crista do ceratossauro, eu não sei se eu deixo ela chamativa ou não, né? Pra que servia a crista do ceratossauro? Eu não sei, eu não pesquisei. Depois, quando eu fizer um vídeo sobre os ceratossauros, eu falo. Mas ao que eu imagino, muito provavelmente não era para combate. Eu acho que essa crista ela não aguentaria muito impacto. Então, provavelmente era para reconhecimento da espécie, né? E, muito provavelmente, um display, né? Para atrair parceiros, né? Quanto maior a crista do bicho, talvez mais parceiras ele chamaria atenção. E aí entra na questão, você pintaria essa crista? Eu não acho problema pintar ela. Mas não necessariamente porque o animal já tem uma estrutura chamativa como uma crista, quer dizer que ela seria ainda mais chamativa com cor. Vale a pena pensar nisso. Às vezes a crista, ela só seria da mesma cor que a cabeça do bicho mesmo, e é isso. Mas se você quiser, pode fazer colorida também. Existem exemplos assim na natureza, né? Acho que a essa altura vocês já entenderam, né, como que funciona esse meu processo aqui, né? Eu vou selecionando uma cor e vou escolhendo cores vizinhas aqui, alternando a matiz. Aí aqui, ó, vai ter uma transição então de um laranja, ó, pro verde. Então eu vou escolher tons aqui meio amarelados, até a gente chegar numa variação, ó. Tá vendo que eu tô indo para um verde? Eu não vou chegar no verde ainda. Por quê? Porque lembra que esse aspecto verde, na verdade, é só um amarelo? Que dá a impressão de verde, né? Eu vou
tentar chegar numa cor próxima, mas fazendo essa transição do dorso até aqui, nessa região que é mais clarinha, amarelada, esverdeada, né? E ó, eu vou fazendo essa variação tudo em cor, tá vendo? Que é tudo pintado. Não tem uma transição tão leve assim. Porque primeiro eu decido esse aspecto sujo da pintura, mas eu decido essas variações de cores e depois eu vou refinando esses detalhes, né? Por exemplo, tá vendo que é um monte de cor jogada? E depois eu vou suavizar essas transições, né? Enfim, vou escolher umas sombrinhas aqui. Mas não precisa ter sombra em tudo, né? A sombra não é preta, inclusive. A gente não faz sombra preta. A gente pode só escolher tons mais escuros. Ó, por exemplo, a papada que eu fiz amarela, eu vou escolher um tom mais amarelado aqui e um pouco mais escuro para continuar deixando evidente que essa parte é amarela. Só que ela só tá em sombra. E aqui eu já vou voltando a minha coloração para um branco, né? Para um branco ou para... enfim, para um cinza no caso da sombra, né? Porque a papada do bicho aqui é branca mesmo. Acho que por agora deu para entender, né? E eu vou tentar dar uma terminada aqui, rapidinho. Certo, pessoal? Ó, voltei aqui com o desenho já um pouco mais avançado, né? Nessa pintura. Eu fiquei me explicando demais, aí demorou, né? E agora, vamos tentar só trazer um pouquinho de sombra também, né, para esse desenho. Ah, e também as manchas, né? Vamos brincar com as manchas primeiro, ó. Então as manchas, elas são num tom de preto quase. Então a gente vai escolher tonalidades aqui mais escuras. E eu vejo que essas manchas, elas ficam aqui na base da boca também. A base da boca, ela até fica mais clarinha aqui, ó, em cima. E eu tô dando aquelas pinceladas azedas mesmo, sabe? Aquelas pinceladas assim, tipo... ah, não tô nem aí porque eu tô fazendo. Por quê? Porque esse é só um exercício pra gente se soltar um pouco na pintura. Então, é justamente pra gente perder esse medo. Vamos pintar aqui, ó. Vamos fazer pinceladas bem rabiscadas, digamos assim, ó. Essas transições que eu tô fazendo só com pontinhos, né? Mas já dá um aspecto legal, ainda mais um pouco mais distante, né? Quando a gente chega perto, a gente vê, nossa, um monte de pincelada, nada a ver. Mas de longe... tem o seu valor. De longe engana. E o papel do artista é esse, né? É enganar as pessoas. Por quê? Porque a gente está literalmente imitando a realidade. A gente não está representando a realidade como ela de fato é. A gente está tentando fazer uma imitação dela. E uma imitação não é a realidade de fato. Então a gente está enganando os outros. Enganando o zóio dos outros. Entendeu? É isso aí que é ser artista, mano. É top. E assim, as manchas nesse sapo também, elas são bem aleatórias, né? Eu tô vendo que tem algumas aqui, ó, no braço, que eu vou fazer bem de qualquer jeito. Mas olha como, mesmo fazendo de qualquer jeito, a gente tá soltando nossa pincelada e tá saindo algum resultado interessante. Ó, tem essas listras, essas manchas pretas aqui, né? Que não são pretas. Ó a diferença de um preto mesmo aqui, ó, nessa pintura. Né? Eu tô usando cores mais claras do que um preto absoluto. Mesmo assim, você olha e percebe, ah, tá, entendi, são manchinhas pretas, né? Mas não é preto de verdade, é pequenas variações de cinza aqui, às vezes um azulado. E a gente vai brincando, alternando a matiz. Eu tô tentando, então, imitar, né? Esse sapinho aqui, tem dois pontinhos aqui. Olha, vocês estão vendo que tem uns pontinhos laranjas aqui, ó. Os pontinhos laranjas aqui. Estão vendo? Fazer isso também. Talvez isso, essa cor aqui tá boa. Então, primeiro eu fiz a base, que é o corpo escuro em cima e claro embaixo. E agora sim eu tô colocando essas manchas por cima, essas variações aí, essas manchinhas pretas, manchinhas laranjas. E aí eu vou criando um padrão para esse meu dinossauro, né? E deixando ele mais interessante. Tô fazendo elas quase que bem aleatórias mesmo, né? Pelo que eu tô vendo no sapo é mesmo bem aleatório. Aí aqui eu acho que eu vou até deixar elas mais grossas, essas linhas pretas. Elas vão, sei lá, finalizando aqui, ó. Pronto. Olha só que textura, que legal. Olha só esses padrões, né? Super interessante. E agora as sombras, né? Veja bem, o dorso do meu animal, ele é escuro.
Então a sombra, como ele tem um ventre claro, eu pessoalmente faria a sombra ser mais ou menos da mesma tonalidade ou até um pouco mais clara do que o dorso do animal. Faz sentido para vocês? Eu não vejo muito sentido aqui, ó, em fazer a sombra tão escura. Pelo menos em alguns pontos ela sim poderia ser muito escura, mas no geral eu acho que eu vou fazer ela em tons mais claros aqui, ó, tá vendo? Essa é a minha cor base da parte de baixo dele e eu vou só arrastar ela aqui um pouco para baixo, não tudo, ó, só um pouquinho aqui. E aí vou fazendo a mesma coisa, vou alternando os valores. É sempre isso, ó, treine esse negócio de alterar os valores e alterar a matiz, porque você vai ter uma pintura muito mais interessante aqui nessa mandíbula também. Vou dar um jeito agora, porque pra mim tá esquisito. Pra mim essa parte tinha que estar sombreada também, ó. Essa sombra, ela tem que ligar com essa daqui da papada também, ó. Então eu vou ver alguma forma de transicionar, ó. A cor da minha papada tá aqui e a cor da mandíbula tá aqui. Então eu tenho que fazer esse movimento e alterando dessa matiz para essa. Então, ó. Ó, e aí em alguns lugares, por exemplo, abaixo do braço, a gente faz essa sombra mais escura. Essa dobra aqui da mandíbula com o pescoço, a gente também faz ela mais escura. Eu espero que alguma coisa desse vídeo seja útil para vocês, viu? Porque eu sei que eu tô explicando uma coisa que é muito difícil e que, tipo, no meu entendimento, eu tô acompanhando. Eu não sei se vocês estão conseguindo me acompanhar, né, até agora. Eu espero que sim. Qualquer coisa eu faço outros vídeos, né, tentando explicar meu passo a passo. Mas assim, eu realmente estou fazendo um passo a passo aqui de como eu pinto. Talvez seja meio frustrante para alguns de vocês, né, ver que eu pinto meio diretão assim, sei lá, não tem muito hack, né. Eu não acho que eu uso muito hack, não. Eu acho que eu pinto mais direto mesmo e é isso. Pronto, olha que legal esse ceratossauro. Que maravilha, gente, que maravilha, que estudo bom. Olha só, ficou muito lindo, velho. Ficou lindo demais. Vou adicionar um tom bem clarinho de branco aqui, ó. Pronto. Gostei demais, velho. E agora eu vou fazer a thumb do vídeo, né? Que vai ser, então, um Ceratosaurus numa pose mais dinâmica, né? Pra thumb. E vou usar essas mesmas cores. Mas a gente fez um estudo preliminar de cores em cima de um desenho de Ceratosaurus e agora eu me sinto mais preparado para fazer a arte de thumbnail. Por quê? Porque eu já tenho as cores do Ceratossauro decididas. Vai ser mais fácil agora para mim fazer a thumbnail. Eu já estudei as cores que eu quero, né? Então, vamos lá, vocês vão ver esse processo acelerado. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vejam aí a arte final, por favor. Vejam só mais um pouquinho dela, não vou demorar mais muito tempo. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham conseguido absorver alguma coisa, tá? Qualquer dúvida, coloca aí nos comentários. Eu tento fazer um outro vídeo tirando algumas dúvidas, falando sobre luz e sombra. Eu não sei quais vão ser as dúvidas de vocês, mas deixa aí, tá bom? E façam esse exercício na casa de vocês quando vocês tiverem tempo. E é isso. Acompanhem lá meu canal de jogos, que tá rolando vídeo lá. E se inscreva nesse canal também se você gostou, né? Valeu, pessoal!